O maior ataque do inimigo não é contra a sua vida, é contra o seu propósito. Você já percebeu que existem pessoas que continuam vivas, trabalhando, sorrindo, seguindo a sua rotina, mas dentro sentem que perderam a sua direção? Talvez seja a sua realidade hoje. Você acorda, cumpre suas obrigações, faz tudo o que precisa fazer, mas existe um vazio, uma sensação de que nasceu para algo maior. E se eu te dissesse que isso não acontece por um acaso? A Bíblia, ela nos mostra que o maior ataque do inimigo nem é sempre para destruir uma pessoa fisicamente, mas às vezes o objetivo é fazer com que ela nunca descubra o propósito que Deus preparou para a sua vida. Porque uma pessoa que conhece o seu propósito, ela transforma a família, ela inspira vidas, ela traz esperança por onde ela passa. Por isso o inimigo trabalha para distrair e desanimar e fazer às vezes você desistir. E ele sabe que se ele conseguir roubar a sua visão, você continuará vivendo, mas sem cumprir aquilo que você foi criado. A palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão, ele não veio somente para roubar, ele veio para matar, destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Perceba só a ordem. Primeiro ele rouba a esperança, ele rouba a alegria, ele rouba muitas vezes a paz e ele também rouba a identidade. E principalmente rouba a visão do propósito. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Deus havia mostrado a ele, ainda jovem, que tinha um propósito extraordinário na sua vida. Mas antes que esse propósito se cumprisse, vieram a rejeição dos seus irmãos, a cistela, a escravidão, a prisão de muitos anos. Se José olhasse não apenas para a circunstância, concluiria que Deus havia esquecido dele. Mas Deus, ele nunca perde o controle. Enquanto José achava que a sua vida estava literalmente parada, Deus estava preparando o caminho para colocá-lo em um palácio. Talvez você também esteja vivendo um tempo parecido com o tempo de José. Você olha para a sua realidade e pensa: a minha vida, ela não anda. Minha oração não é respondida. Nada acontece na minha vida. Mas Deus, ele continua trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Outra estratégia do inimigo é a distração. Nem sempre ele tenta afastar você de Deus de uma única vez. Às vezes ele basta ele encher a sua vida de preocupações, comparações e muita ansiedade. Você fica tão ocupado sobrevivendo que acaba esquecendo de viver o seu propósito. Começa a comparar a sua caminhada com a caminhada de outros. Pensa que já chegou tarde. Pensa que perdeu alguma oportunidade. Que Deus escolheu outra pessoa e não você. Mas isso é uma grande mentira. Deus, ele nunca perdeu o controle da sua história. Lá em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba só uma coisa: todas as coisas, até as dores, elas fazem parte. Até as portas fechadas, até mesmo os atrasos, até aquilo que você não consegue entender. Tudo pode ser usado por Deus para formar um caráter necessário para o propósito que Ele preparou para você que está me escutando. Davi também enfrentou isso. Ele foi ungido rei, voltou para cuidar das ovelhas, a vida normal. Depois ele enfrentou Golias, foi perseguido por Saul, precisou fugir para cavernas. Quantas vezes parecia que a promessa jamais aconteceria na vida de Davi,
Mas mesmo assim, Davi permaneceu fiel. Porque quem permanece fiel durante o processo está sendo preparado para suportar a promessa. Talvez hoje o seu maior inimigo não seja uma pessoa, pode ser o medo que tem te paralisado, pode ser a insegurança, pode ser a culpa, a voz que diz que você não vai conseguir, que você não é o suficiente para aquilo tão grandioso que Deus colocou no seu coração e que Deus não pode usar você. Mas Deus sempre escolheu pessoas imperfeitas. Escolheu Moisés, que dizia que nem sabia falar. Ele escolheu a Gideão, que se achava o menor da sua família. Escolheu Pedro, que negou Jesus. Escolheu Paulo, que perseguia os cristãos. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Talvez hoje Deus esteja chamando você para dar um passo de fé, voltar a orar, voltar a sonhar, voltar a acreditar naquilo que Deus plantou dentro de você, porque o propósito que Deus colocou dentro de você continua vivo. As circunstâncias, elas não podem atrasar o processo, mas não anulam as promessas de Deus. Se você que está ouvindo esta mensagem, talvez não seja coincidência, talvez Deus esteja lembrando você de quem realmente você é. Você não nasceu apenas para sobreviver, você nasceu para glorificar a Deus com a sua vida. E quando você decide viver esse propósito, até as dificuldades passam a ter um novo significado. Elas deixam de ser um fim e se tornam uma preparação. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que você está tentando roubar no seu propósito? O medo? O desânimo? A ansiedade? A comparação? Entregue hoje tudo isso a Deus. Busque a sua presença. Ele quer se revelar para você. Leia a sua palavra e lembre-se, o que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Se essa mensagem ela falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu escolho viver o propósito de Deus. E essa pode ser a sua declaração de fé para um novo tempo que Deus está preparando para você. Que Deus fortaleça o seu coração e renove a sua esperança e conduza cada passo da sua caminhada com Ele. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal. E Deus, Ele é contigo, Ele é com a sua casa e Ele tem grande obra com a sua vida. Que Deus te abençoe.